Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Terceiro Setor. Este programa que tem por objetivo aí mostrar o trabalho das nossas entidades, a importância do trabalho das nossas entidades sem fins lucrativos. E no programa de hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre a organização dessas entidades. Quem pode realmente ser uma entidade que atue no terceiro setor? Nós vamos falar um pouquinho também sobre a importância fundamental do terceiro setor para a nossa sociedade. Vamos conversar com o professor Jefferson Fernando Grande, professor de contabilidade, que vai nos trazer aí informações importantes sobre o terceiro setor. Estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Legislativa o professor Jefferson Fernando Grande, professor do curso de Contábeis da Universidade Regional de Blumenau. Prazer tê-lo conosco e falar do terceiro setor. Prazer, eu que agradeço a oportunidade de poder participar desse programa e falar desse tema tão importante que é o terceiro setor. Bom, para quem não conhece, né, vamos desmistificar e mostrar bem certinho o que é o terceiro setor e como ele funciona na nossa sociedade. O que é realmente o beabá do terceiro setor e a importância para a nossa sociedade? Então, o terceiro setor, esse termo terceiro setor, ele é muito difundido, muito conhecido no Brasil. A gente pode dizer que, do ponto de vista jurídico e legal, esse termo praticamente não existe. Ele é um termo que acabou caindo, digamos assim, no uso, né, das pessoas, e normalmente quando se fala dessa área a gente acabou chamando de terceiro setor. Por que terceiro setor? Porque na verdade essas entidades normalmente elas acabam desenvolvendo atividades que muitas vezes seriam atividades do governo, né? Então, por exemplo, uma entidade hospitalar, né, como nós em Blumenau temos algumas entidades hospitalares que são entidades do terceiro setor, elas estão ali desenvolvendo uma atividade de saúde que muitas vezes, no caso aqui do Brasil, pela própria Constituição, seria uma função inicialmente do Estado. Então, o Estado é aquilo que se costumou chamar de primeiro setor. A iniciativa privada, porém, que atua com fins lucrativos, então empresas, né, pessoas que atuam com finalidade de lucro, nós costumamos então a chamar de segundo setor. Aí surgem essas entidades que estão ali fazendo, digamos, um papel que seria do Estado, porém não são estatais, são organizações privadas, entidades privadas, porém sendo privadas não têm fins lucrativos, então também não estaria no mesmo campo das empresas, digamos assim. Então, onde que se habituou de chamar de terceiro setor, ou seja, são entidades que não pertencem ao Estado, não são controladas pelo Estado, porém mesmo sendo privadas não desenvolvem atividades com finalidade de lucro. Então não é nem governo, nem empresa, então seria uma terceira forma, digamos assim, de existência, onde que se acostumou então a chamar de terceiro setor. Certo, então recapitulando, nós temos o primeiro setor que é o Estado, o segundo setor que é conhecido são as entidades privadas com fins lucrativos e o terceiro setor são as entidades, portanto, que não oferem lucros, né? E realizam um serviço que o governo deveria fazer, né? Exatamente. Uma diferença importante, às vezes até em sala de aula, quando a gente aborda o tema, os alunos questionam, bom, mas então, se a entidade é sem fins lucrativos, significa que ela não pode ter lucro, né? Ou significa que ela sempre vai ter que trabalhar no prejuízo? Isso não é verdade, né? O que a gente tem que entender é que a finalidade lucrativa a gente deve olhar do ponto de vista de quem participa da entidade. Então, por exemplo, se eu e você abrimos, vamos dizer, uma empresa de comunicação, por exemplo, a gente vai fazer isso com fins lucrativos. Nós vamos trabalhar, vamos desenvolver as nossas atividades, esperando obter um lucro, obter um resultado, tanto que se 3, 6 meses, 1 ano, a empresa não tiver lucro, a gente vai acabar optando por fechar a empresa, certo? Quando você participa de uma entidade sem fins lucrativos, as pessoas que estão ali participando, elas não têm esse objetivo de ter lucro pessoal. A entidade em si nada impede que ela tenha lucro, que ela tenha, por exemplo, mais receita do que despesa. Quando a gente pensa num hospital, por exemplo, os hospitais aqui da nossa cidade são, né, todos entidades sem fins lucrativos, seria ótimo, inclusive, que eles tivessem lucro, que eles tivessem a sua receita maior do que a despesa.
isso daria condições a eles de dar um bom atendimento ao cidadão, de desenvolver melhor as suas atividades. Agora, aquela pessoa que participa, por exemplo, da diretoria do hospital, a pessoa que contribui mensalmente ou pela fatura da energia elétrica, como tem pessoas que contribuem para algumas entidades, ou contribuem mensalmente, a pessoa que ajuda num pedágio, por exemplo, aqui em Blumenau, quando você sai aos sábados, normalmente você passa por um pedágio. E quando você contribui, por exemplo, para um pedágio, você doa lá R$2, R$5, você não está fazendo isso com a intenção de algum dia ter esse dinheiro de volta, né? Você não doa R$5 esperando amanhã receber 7 de volta. E quando a gente participa de uma empresa, é isso que acontece. Eu faço lá um investimento, por exemplo, de R$10 mil no capital de uma empresa, esperando que amanhã eu receba 15 de volta. Quando você participa de uma entidade sem fins lucrativos, você não faz isso com esse fim lucrativo, e sim com um fim social. Você quer ajudar aquela atividade, você quer ajudar aquela entidade. Então, essa é a diferença. Muitas vezes as pessoas acham, bom, se a entidade é sem fins lucrativos, significa que ela não pode ter lucro, que ela sempre vai ter que atuar no prejuízo. Não. Infelizmente, especialmente na área de saúde, a gente acaba vendo muitas vezes essas entidades trabalhando no vermelho, né? Infelizmente. Mas nada impede que elas possam sim ter lucro. E nós, no terceiro setor, inclusive, normalmente não falamos em lucro, falamos em superávit. Certo. Justamente por quê? Porque o lucro ele tem essa, quando a gente fala a palavra lucro, tem essa concepção de eu investir um valor para receber esse valor de volta corrigido, né? Para ter lucro. Então, essa entidade sem fins lucrativos significa que as pessoas que participam, que colaboram, que contribuem com a entidade, elas não fazem isso esperando obter lucros, né? Ô, professor, um grupo de amigos, né, que realiza aí uma campanha social, um grupo de amigos que acabam se mobilizando e prestando um tipo de serviço à nossa sociedade, também sem fins lucrativos, Sim. Ela é considerada terceiro setor? Esse grupo de amigos já é considerado? Vamos dizer assim, essas pessoas e a atividade que eles exercem se enquadrariam, né, assim, estariam dentro do campo do terceiro setor, certo? Agora, o que a gente percebe é o seguinte, normalmente uma associação, por exemplo, quando a gente fala em terceiro setor, assim, do ponto de vista jurídico, normalmente o que a gente tem, as entidades, que a gente normalmente chama de ONG, né, ou que participam do terceiro setor, no Brasil elas se constituem de duas formas básicas, ou associação ou fundação. Então, normalmente quando a gente vê uma entidade que atua no terceiro setor, você vai olhar para aquela entidade e você vai acabar descobrindo que ou ela é uma associação ou ela é uma fundação. A associação, especificamente, como o nome já diz, ela nasce de uma associação de pessoas, quer dizer, um grupo de pessoas que se unem, têm um objetivo comum, desenvolvem atividades com uma finalidade comum e acabam se constituindo como entidade, como uma organização, certo? Essa forma de grupo de pessoas, assim, de uma forma muito primária, muito ainda preliminar, eu entendo que pode sim, se enquadra dentro do terceiro setor, só que você não se organizar enquanto uma entidade, né? O que é se organizar, que eu digo? É você ter um CNPJ, você oficializar, né? Uhum. Você acaba muitas vezes tendo dificuldades inclusive de conseguir recursos. Certo. Então, você, por exemplo, você vai às vezes pedir auxílio da prefeitura, pedir uma subvenção para você desenvolver alguma atividade, para você poder melhorar o seu atendimento. Se você não tiver uma constituição, se você não tiver uma entidade constituída, você não consegue. Muitas vezes, por exemplo, doações da Receita Federal, né? A Receita Federal vai lá, apreende mercadorias e às vezes a gente vê bazares da PAI, de outras entidades. Se você não for uma entidade constituída, por exemplo, a Receita Federal não lhe passa essas mercadorias, você não tem como obter isso. Até alguns reconhecimentos como título de utilidade pública, né? Que são como se fosse um selo de qualidade que o poder público dá a essas entidades para que elas consigam obter recursos, para que elas tenham mais reconhecimento perante a sociedade. Se você não tiver essa constituição oficializada, você às vezes não consegue esses benefícios. Então, sempre, a partir do momento que você já tem uma boa organização, já tem uma atividade consolidada, sempre o caminho, o ideal é você se constituir, você de fato se tornar uma entidade que te ajuda a conseguir recursos, enfim, a você melhor desenvolver a sua atividade, né? O objetivo do terceiro setor aqui no país, ele é o mesmo do terceiro setor em outros países? Tem essa mesma função, esse mesmo papel? Sim, basicamente sim. O que a gente vê, assim, acho que uma grande diferença, por exemplo, do Brasil para outros países, principalmente Estados Unidos, quando a gente faz essa comparação com os Estados Unidos, lá o terceiro setor é muito mais desenvolvido. Tanto é que
é muito comum você ver lá grandes empresários, grandes artistas, né, fazerem doações milionárias para entidades do terceiro setor. Então você vê lá, por exemplo, o fundador do Facebook, né, hoje é um dos maiores doadores dessa área, o Bill Gates, enfim, outras personalidades, eles doam realmente fortunas, né, eles praticamente separam parte das suas fortunas para essas entidades. Por quê? Porque lá o terceiro setor, em alguns momentos, ele tem um sentido um pouco diferente do Brasil. Lá o terceiro setor realmente é visto como uma via alternativa ao Estado. Então, para que o Estado não interfira, ou muitas vezes porque o Estado não tem condições de interferir, o terceiro setor é visto como uma forma de organização à parte. Certo. E, de certo modo, acaba tendo mais credibilidade, às vezes, onde acaba facilitando para que artistas, para que milionários, para que pessoas tenham essa confiança de realmente colocar muito dinheiro nessa área. Inclusive, a própria questão contábil, a normatização, as práticas contábeis lá são mais desenvolvidas do que aqui no Brasil. No Brasil, muitas vezes, a gente vê entidades sendo criadas, né, no terceiro setor, e assim que elas são criadas, no segundo momento, elas já vão no Estado pedir recursos. Se a gente olhar na essência do terceiro setor, isso não deveria acontecer, porque justamente o terceiro setor ele acabou surgindo como uma via alternativa. Então, muitas vezes, porque o Estado não atende certa demanda com qualidade ou não tem condições de atender, a própria sociedade civil se organiza à parte e cria entidades, justamente para ter essa separação do Estado. Enquanto que às vezes aqui a gente vê entidades, elas são criadas para na sequência pedir recursos para o Estado. Então isso acaba, do ponto de vista da essência do terceiro setor, não seria muito ideal, né? Certo. Quem realmente pode participar do terceiro setor, a importância do terceiro setor para a sociedade, as principais diferenças das entidades no terceiro setor. Eu quero abordar esses temas no próximo bloco, pode ser? Sim, ok. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o professor Jefferson Fernando Grande, ele que é professor do curso de contábeis na FURB, né, está explicando para a gente um pouco mais sobre a organização do terceiro setor. Programa Terceiro Setor volta já. Nós estamos de volta no programa Terceiro Setor. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Para você que não pegou, não assistiu o bloco passado, hoje nós estamos explicando o que é o terceiro setor e a sua real importância para a nossa comunidade. Estamos recebendo aqui nos estudos da TVL o professor Jefferson Fernando Grande, que é professor da área de contábeis da nossa Universidade Regional de Blumenau, contador inclusive da área pública, né? Nós explicamos no bloco passado sobre o que é o conceito aí do terceiro setor, as diferenças do terceiro setor no país e no exterior, e eu quero aproveitar agora nesse bloco até para chamar a atenção das pessoas, né, da importância de se oficializar, né, você que tem um grupo de amigos, a importância de você se oficializar como entidade sem fins lucrativos, como entidade que presta um serviço aí para a nossa sociedade, né? Professor, quem deve realmente constituir o terceiro setor? Está na hora de eu realmente me oficializar junto ao terceiro setor? Sim, é o seguinte, no Brasil, quando a gente olha então para uma entidade do terceiro setor, normalmente a gente vai ver duas formas de organização. Ou associação, né, como certo. Associações, ou como fundações. Qual que é a diferença básica entre elas? A fundação, normalmente, ela nasce da iniciativa de um grupo restrito de pessoas, às vezes de uma pessoa individualmente ou de duas pessoas. Por quê? A fundação ela nasce basicamente de uma doação. Então, por exemplo, você tem uma pessoa, vamos dizer, um grande empresário, uma pessoa com posses, e que, por exemplo, em certa altura da vida, ela resolve destinar parte do seu patrimônio para desenvolver uma atividade social, por exemplo, atender crianças carentes. Então, esse empresário vai pegar, eventualmente, um imóvel, uma quantia em dinheiro, um veículo, enfim, uma parte do seu patrimônio. Ele faz uma escritura pública, passando esse patrimônio para que seja criada uma entidade.
Então, dali nasce uma fundação, né? O próprio termo fundação vem disso, precisa de um fundamento. Esse fundamento é um patrimônio. Por isso que é muito comum a gente ver fundações com nomes de empresas, com o nome de empresários. Então, Fundação Roberto Marinho, Instituto Ayrton Senna, Fundação Bradesco, por exemplo, né? Normalmente a gente vê fundações relacionadas a uma pessoa, ou a um empresário, ou a uma empresa, enquanto que a associação ela nasce mais da iniciativa de um grupo de pessoas. Então, o próprio termo já diz associação. Eu preciso de pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, 100 pessoas, que em certo momento, por terem interesses comuns, por desenvolverem alguma atividade comum. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de amigos, sei lá, 100 amigos, que gosta de fazer promoções assistenciais. No Natal, visita comunidades carentes, leva cestas básicas, na Páscoa, em datas comemorativas, faz campanhas do agasalho, por exemplo. Certo. Então, esse grupo de pessoas, em certo momento, entende que para ter mais condições de conseguir recursos, de conseguir reconhecimento do poder público, por exemplo, acaba se constituindo. Esse grupo de pessoas provavelmente vai se constituir não como uma fundação, e sim como uma associação. Certo. Na prática, por exemplo, quando você faz uma doação, ou você que olha de fora, a gente não percebe grandes diferenças. Ambas acabam desenvolvendo, inclusive, atividades semelhantes. Então, aqui no município, por exemplo, a gente tem os nossos principais hospitais, nós temos alguns deles que são fundações e temos também hospital aqui constituído como associação. Para a gente que olha, que usa o hospital, o cidadão que olha de fora, acaba não vendo essa diferença. Mas na prática... Administrativamente, né? Do ponto de vista administrativo também, a associação ela tem um caráter mais coletivo, mais, vamos dizer assim, plural. Então, numa associação, quando a gente pega uma associação de moradores, por exemplo, qualquer grande decisão que vai ter na associação, você vai ter uma assembleia geral, você vai ter uma diretoria que é escolhida pelos moradores daquele bairro, as pessoas acabam às vezes tendo um grau de participação maior, fiscalizando a associação. A fundação, quando, por exemplo, um empresário constitui uma fundação, ele vai definir quem é que vai administrar a fundação. Às vezes pode ser ele próprio, às vezes ele, por não ter tempo, não ter muita disponibilidade, ele acaba escolhendo algumas pessoas para fazer essa administração. Certo. E você acaba não tendo essa figura, por exemplo, dos associados, da Assembleia Geral. Então, a fundação ela acaba tendo uma administração um pouco mais fechada. Do ponto de vista das atividades, como eu já comentei, a gente acaba não vendo muita diferença. Posso ter uma entidade de saúde como associação, posso ter uma entidade de saúde como fundação. Certo. É muito burocrático essa possibilidade de se conseguir recursos junto ao Estado e também até para oficializar doações que se receba de empresas. Isso é muito burocrático? Como a gente vem comentando, assim, o primeiro passo é você estar constituído, né? Dificilmente você, como uma pessoa física ou como um grupo de pessoas físicas, você vai ter acesso a algum reconhecimento do poder público, como conseguir um título de utilidade pública, como conseguir uma subvenção, um recurso do Estado, como conseguir uma doação mesmo de pessoas físicas. Então, o primeiro passo é você estar constituído. O segundo passo e daí entra a própria figura do contador, né? É você ter uma contabilidade que te assessora, que te acompanha, que mantenha a tua documentação em dia. Porque normalmente quando você vai requerer recursos junto à prefeitura, junto ao Estado, mesmo ao governo federal, você vai ter uma série de exigências que você vai ter que cumprir. Você vai ter que apresentar o seu estatuto social, a sua documentação, as suas certidões negativas. Então é importante você, mesmo que muitas vezes as entidades sem fins lucrativos acabem não sendo obrigadas, por exemplo, a pagar impostos, mas elas têm algumas obrigações acessórias que elas têm que cumprir. Seja enviar algumas declarações para o poder público, manter a sua documentação em dia. Então, quando você vai requerer, você vai ter que ter as certidões negativas todas em dias, contabilidade regular, balanço patrimonial, tudo aquilo que normalmente se exige de uma empresa, mesmo que seja em menor grau, mas também se exige de entidades sem fins lucrativos. E hoje, por exemplo, no caso do governo do Estado, o acesso a esses recursos, você poder fazer um projeto, você solicitar recursos, hoje você faz praticamente tudo pela internet. Então o acesso hoje já está mais já transparente, já está realmente esses pedidos, o acesso a esses projetos está mais tranquilo, né? Então, mas normalmente você vai acabar tendo que ter o auxílio, né, especialmente da sua contabilidade também. Certo. E hoje nós temos mais de 300 mil entidades no nosso país, é isso? Isso. Esse número, na verdade, ele já deve estar até um pouco maior. Esse é o último censo que o IBGE fez, que se eu não me engano é de 2014.
e a gente vê realmente um número de entidades crescentes, né? Cada vez mais a gente vê mais entidades, por essa questão de muitas vezes o Estado, principalmente em áreas como saúde, como assistência social, como educação, às vezes o Estado acaba não tendo condições de atender adequadamente, até por essa questão que a gente também vê principalmente nos últimos 2, 3 anos, até essas dificuldades financeiras que o Estado vem tendo, cada vez mais a sociedade civil está tendo que atender algumas demandas da sociedade que eventualmente o Estado não consegue alcançar. E isso acaba favorecendo o surgimento dessas entidades, né? Certo. E me diz uma coisa, qual a importância para o Estado do terceiro setor hoje, com essa informação de mais de 300 mil entidades? Olha, para você ter uma ideia, por exemplo, eu falei dos hospitais, né? Em Blumenau, nós temos, eu acho que são 4 hospitais, né? 3 no centro, mais um na Topava, todos entidades sem fins lucrativos, né? E a gente sabe da demanda que essas entidades têm. Por exemplo, nenhuma delas são entidades do poder público. Então você imagine, se nós não tivéssemos essas entidades aqui, o poder público teria que ou ter um hospital, por exemplo, regional do estado aqui, ou você sobrecarregaria ainda mais, por exemplo, as unidades de saúde que nós temos nos bairros, né? Na área de educação, nós temos também importantes instituições da área de educação em Blumenau que são entidades sem fins lucrativos. Uhum. Fora as inúmeras entidades que atendem crianças, entidades de assistência social que nós temos aqui, que se não fossem elas, eventualmente o Estado teria que estar cumprindo esse papel, né? E para a sociedade, qual a importância do terceiro setor? Normalmente, quando você tem uma entidade do terceiro setor, a gente, principalmente nas áreas de saúde, na área da assistência social, a gente normalmente as vê com bons olhos. Quando você fala de terceiro setor, normalmente passa uma certa credibilidade, as pessoas tendem a ter a querer ajudar, a querer contribuir com essas entidades. E muitas vezes elas acabam fazendo mais com menos. Muitas vezes se critica o Estado, que o Estado gasta, né, muitas vezes até mais do que uma entidade da área privada gastaria, e eventualmente há críticas, né, à atuação do Estado em algumas áreas. Então, para a sociedade, ter entidades sérias, né, entidades que conseguem, com os poucos recursos que às vezes elas têm, desenvolver as suas atividades com qualidade e indo muitas vezes onde o poder público não consegue atuar, é importante, né? Então, como eu falei antes da questão até das entidades de saúde, como que seria para nós, por exemplo, blumenauenses, se nós não tivéssemos essas entidades funcionando? Seria muito complicado, né? Certo. Professor Jefferson Fernando Grande, foi um prazer tê-lo aqui no programa e dizer que você esclareceu bem o que é o terceiro setor, que para muitos ainda é meio nebuloso, né, mas a importância desse segmento aí para a nossa sociedade. Muito obrigado pela sua presença. Okay. Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição ainda para qualquer dúvida que você tiver. Ok. Com o professor Jefferson Fernando Grande, professor de contabilidade da nossa Universidade Regional de Blumenau, nós estamos encerrando aqui o programa Terceiro Setor, que volta na semana que vem, mostrando, conhecendo um pouco mais sobre alguma entidade aí que presta esse importante serviço à nossa comunidade, serviço este sem fim lucrativo. Tá certo? Um abraço a todos, até semana que vem.